Eu quero falar com vocês nessa noite, conversar com vocês nessa noite sobre forças renovadas. Quem precisa renovar as forças aqui nessa noite? Amém. Queridos, não sei se é impressão minha, não sei se acontece com você também, mas eu percebo que todo ser humano que vive nessa terra, que é normal, que são pessoas comuns, chegam aos finais dos anos cansados. Não sei se com você é assim. Se você é uma pessoa normal, você chega no final do ano cansado. Alguns cansados do trabalho, outros cansados de várias coisas que acontecem durante o ano. E eu sei que esse ano não foi um ano assim tão bom para muita gente, muita coisa aconteceu. Obrigado, Diogo. Pessoas queridas se foram e normalmente isso traz um cansaço, querido. E muito mais do que um cansaço físico, às vezes traz um cansaço interior, um cansaço de alma. E é isso que eu quero conversar, queridos, com você nessa noite. Existem muitas promessas da palavra de Deus sobre o renovo das forças, existem muitas promessas na palavra de Deus sobre o renovo das nossas energias, sobre o renovo da nossa alma, sobre o renovo do nosso espírito. Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra, e eu tenho certeza que essa palavra mexeu muito comigo, edificou muito a minha vida, e eu tenho certeza que essa noite é uma noite de renovo. Você crê nisso? Amém? Essa é uma noite de renovo, querido, do Senhor para as nossas vidas. Muito mais do que uma promessa de Deus, o renovo de Deus, do próprio Espírito Santo de Deus para nós, é a vontade dele para nós aqui nessa terra. Não é da vontade do Senhor, querido, que nós andamos cansados aqui nessa terra, exaustos aqui nessa terra. Não é da vontade dele. A vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, é que nós andemos no Espírito, em novidade de vida, sendo renovados dia após dia. Não é isso que nós vemos e olhamos na palavra de Deus? Sim ou não? Essa é a vontade dele para cada um de nós, queridos. Eu não sei como você tem chegado ao final desse ano. Nós estamos aí há 20 dias de terminar o ano de 2023. Talvez você possa estar pensando, pastor, eu não estou cansado não, eu estou ótimo. Glória a Deus, queridos, pela sua vida. Mas eu sei que tem muita gente, muito obrigado, Chico, assim como nós, cansados. Quero que você abra sua Bíblia comigo, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 40 e verso de número 28. Eu quero ler com vocês aqui alguns versículos dessa promessa maravilhosa de Deus, que Deus falou através do profeta Isaías com o seu povo, e que essa promessa, querido, é para cada um de nós. Isaías 40, 28, eu vou ler na nova versão transformadora. Você pode acompanhar aqui comigo, você pode ler na sua Bíblia, você pode acompanhar no seu telefone celular. A palavra de Deus aqui em Isaías 40, 28 diz assim: você não ouviu? Uma pergunta. Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa. Ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. No verso 29, ele diz assim: dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite tão especial, Pai. Por essa noite tão gostosa que o Senhor preparou para cada um de nós aqui, Senhor. Que privilégio, Pai, poder estar contigo mais uma noite. Que privilégio, Pai, nós podermos estar juntos aqui como igreja, Senhor. Que privilégio, Pai, nós podemos ser envolvidos, Pai, por essa graça, por esse favor, Pai. Que privilégio, Senhor, nosso poder estar
juntos nessa noite para ouvir o Senhor falar conosco através da tua palavra. Papai, obrigado por cada vida, Senhor, que está aqui. Obrigado por cada vida que essa mensagem vai alcançar, Senhor, através das redes sociais. Obrigado, papai. Nosso coração se enche de gratidão, Senhor. Porque ao longo desse ano, Senhor, o Senhor tem cuidado de nós de uma maneira tão linda, Senhor, tão especial, Senhor. Ao longo de todos esses meses, Senhor, nós temos percebido o cuidado do Senhor, nós temos percebido a boa mão do Senhor guardando, cuidando, provendo, suprindo todas as coisas, Senhor. Muito obrigado, Pai. Todos os anos, Senhor, nosso coração se enche de gratidão, Senhor, nessas datas, nesses momentos onde nós vamos finalizar mais um ano de vida, Senhor. Obrigado, papai. A minha oração é que o Senhor fale conosco nesse momento. Ministra o coração desses homens, dessas mulheres de Deus. Ministra os corações dos teus filhos, das tuas filhas, Pai, através dessa palavra, Senhor. Apesar das minhas limitações, Senhor, fala com cada um deles de uma maneira especial nessa noite. Essa é a minha oração, essa é a nossa oração como igreja do Senhor. Amém? Queridos, é muito interessante como o profeta Isaías, ele relata, ele traz essa palavra, essa mensagem direto do coração de Deus para o seu povo e principalmente para nós. Aqui, a partir do verso de número 28, ele diz assim: você não ouviu, você não entendeu. Se você se atentar ali no capítulo de número 40 do livro de Isaías, você vai ver Isaías relatando a grandeza de Deus, a soberania de Deus. Deus é aquele, querido, que tem o controle de todas as coisas. Deus é aquele que criou todas as coisas. Isaías começa a relatar sobre a natureza de Deus, sobre a essência de Deus, sobre a grandeza de Deus. E quando ele chega aqui no verso de número 28, ele diz assim: você não ouviu? Você não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as suas forças. Amém? Ele nunca se cansa. Ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. E no verso de número 29, no verso de número 30, ele começa a declarar essa linda promessa de Deus para a minha, para a sua, para as nossas vidas. Ele diz: dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem suas forças, se cansam e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor, algumas versões dizem aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como as aves. Amém? Queridos, se nós só lêssemos a palavra de Deus nessa noite, já seria suficiente para nós entendermos a grandeza dessa promessa. Mas eu quero compartilhar com você, talvez entre esses versos, algumas características, algumas coisas importantes sobre essa promessa de Deus e sobre tantas outras na palavra. Aqui, querido, algumas versões dizem aqueles que esperam no Senhor. Esse esperar no Senhor é muito mais do que nós sentarmos numa cadeira de balanço, é muito mais do que nós sentarmos no conforto dos nossos sofás, das nossas casas. Esse esperar no Senhor fala de confiar no Senhor. Essa espera fala de uma confiança, querido. E não é uma confiança natural dessa terra. É uma confiança sobrenatural. Nós podemos confiar, querido, sim, uns nos outros. Mas o Senhor é diferente. Existe uma confiança, querido, que excede o nosso próprio entendimento. Existe uma confiança, querido, que é inexplicável. Existe uma confiança que é sobrenatural, não é algo natural. É disso que Isaías estava falando comigo e com você. Aqueles que esperam, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que conseguem entregar as suas preocupações da vida, aqueles que conseguem ter paz mesmo em tempos de guerra, aqueles que conseguem entregar muito mais do que só a sua vida, mas o controle total da sua vida nas mãos do Senhor.
Isso não é fácil, querido. Isso não é fácil. Não é tão simples, não é tão romântico como muita gente romantiza hoje a palavra de Deus. É algo extremamente desafiador, principalmente nos nossos dias. Sim ou não? Sim. A grande verdade, queridos, ou nós entramos nesse lugar de descanso do Senhor. Existe um lugar, existe uma pessoa, querido, que morreu numa cruz, que foi pendurado numa cruz. Existe um homem que não tinha pecado nenhum, que levou consigo todos os nossos pecados, o meu e o seu pecado, sobre a vida dele. Existe um homem que foi exposto à vergonha. Existe um homem que foi pisado, que foi chicoteado, que foi cuspido. Por causa do quê, pastor? Por causa do meu e do seu pecado. Ou nós entramos, querido, nesse lugar de descanso, no centro da vontade de Deus, ou nós vamos continuar vivendo uma vida cansados e exaustos por tudo aquilo que o mundo oferece. E quando eu digo tudo aquilo que o mundo oferece, querido, o mundo não oferece só coisas ruins. O mundo oferece coisas boas. Só que essas coisas boas também cansam. Essas coisas boas também sugam a nossa energia. Essas coisas boas, simples, do nosso cotidiano, de uma forma acumulativa, nós chegamos no final de ano muitas vezes exaustos. E com o passar dos anos, naturalmente nós nos tornamos mais cansados. Quando nós falamos, queridos, sobre esse lugar, sobre esse descanso, que não é algo natural, é algo sobrenatural. Primeiro nós precisamos entender ao longo dos tempos, ao longo das eras, por que que as pessoas se tornam mais cansadas hoje? Não sei se você já se perguntou a respeito disso, do que há 20, 30, 40, 50 anos atrás. Quando o trabalho ele era muito pesado, muito mais pesado do que hoje. Quando a tecnologia não era tão avançada como nos dias de hoje. Eu sei que tem alguns pedreiros aqui, o seu Geraldo, o seu Zé, talvez não sei quantos anos atrás, não se usava tanto a betoneira. Batia-se massa na caixa de massa. Botava as tábuas lá e batendo massa ali. Agora você imagina, querido, encher uma laje de massa. Quantas caixas de massa não iam? E era tudo na força do braço. Não sei se você já teve a oportunidade de bater massa alguma vez na vida. Não é bom não, viu? Não é legal, não é tão facinho assim como se parece, não. O negócio é pesado. Quem já viveu um pouco mais de dias aí sabe que o trabalho no campo também era muito diferente de hoje. Não tinha-se tanto tecnologia, tanto maquinário como hoje. Quem trabalha com leite, principalmente, sabe o que era tirar leite há 15, 20, 30 anos atrás e como é hoje. O pessoal que trabalha no campo, que planta, que colhe, enfim, era muito mais pesado, querido, muito mais difícil do que hoje. Até o pessoal que trabalhava em escritório também. Hoje você digita no computador lá numa rapidez 10, 15 vezes maior do que você digitava numa máquina de escrever. E as pilhas de papéis. Para organizar todos aqueles papéis, hoje você armazena tudo no computador. E por que parece que as pessoas andam mais cansadas hoje do que antigamente? Não é uma palavra mais comum. Ao longo da mensagem nós vamos entender, querido, um pouquinho sobre isso. Nós vamos perceber também que não é só um cansaço físico. Porque o cansaço físico, uma noite de sono, um dia de descanso, ele resolve. E quando esse cansaço físico, ele perdura durante semanas, ele perdura durante meses, e ele perdura talvez durante anos. Existe um cansaço, querido, e a própria palavra de Deus fala sobre esse cansaço, um cansaço interior, que hoje nós sofremos, que hoje nós vivemos esse cansaço. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo
Ainda no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 35, no verso de número 3 e 4. Olha que interessante que Isaías diz aqui a respeito disso. Isaías 35, capítulo de número 35, verso de número 3, assim: fortaleçam as mãos, fortaleçam os de mão cansadas, apoiem os joelhos fracos, digam aos de coração temeroso. Algumas versões diz: diga aos desanimados de coração, sejam fortes e não temam, pois o seu Deus vem para vingar-se dos seus inimigos e vem para salvá-los. O que é, meus irmãos, esse cansaço de coração que Isaías estava falando aqui? Não é um cansaço físico. Também não é um cansaço mental. É um cansaço interior. Olha comigo também no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 31 e verso número 25. Jeremias também vai falar sobre esse cansaço. Jeremias 31, 25 diz assim: pois eu saciarei a alma cansada e fartarei toda a alma desfalecida. O que é uma alma cansada? O que é uma alma desfalecida, queridos? O autor de Hebreus também fala sobre esse cansaço. E o autor de Hebreus, ele traz uma menção um pouco mais ampla para o nosso entendimento de hoje sobre esse cansaço. Livro de Hebreus, no capítulo de número 12 e verso número 3. Eu quero ler com você, verso número 2. Quero ler com você aqui os versos número 2 e verso número 3. Hebreus 12, 2. A palavra de Deus diz assim: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz e sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Verso número 3. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados e nem desanimados. Existe uma chave poderosa aqui, querido, que o autor de Hebreus está nos entregando. Todas as vezes que nós nos encontrarmos, querido, com esse cansaço interior, com esse cansaço que muitas vezes nós não sabemos de onde vem, nós não sabemos o porquê que nós sentimos esse cansaço. Porque às vezes nós trabalhamos tanto que o corpo ele sente, que é algo natural. Mas existe algumas vezes alguns cansaços, um desânimo, algo que nós não entendemos, querido, de onde vem. Não sei se você já passou por isso. Mas se você é uma pessoa comum, eu acredito que sim. Muitas vezes nós não sabemos de onde vem. E o autor de Hebreus, ele está nos ensinando algo muito poderoso. Ele fala no verso de número 3 aqui: pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados e nem desanimados. Todas as vezes, meus irmãos, que esse cansaço vier, pensa naquilo que Jesus teve que suportar. Pensa naquilo que Jesus teve que enfrentar e vencer, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Amém? Todas as vezes que esse cansaço, querido, bater na porta do nosso coração, todas as vezes que esse cansaço insistir em tomar, em sugar as nossas forças, o autor de Hebreus está dizendo: olhe para Jesus. Olhe para toda a hostilidade que ele sofreu. Olha para todo o sofrimento dele. E quando vocês olharem para Jesus, desse modo vocês não ficarão cansados e nem desanimados. Aqui no verso número 13, na versão da King James, diz assim: reflete profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Sabe o que é esse fatigueis aqui, querido, no grego? É cano, é estar ou tornar-se exausto.
E aqui também ele diz assim, algumas versões diz, para que vocês não desanimem, para que vocês não desanimeis, tampouco desanimeis. O autor de Hebreus está dizendo. E esse desanimeis aqui também, querido, no grego é eklou. É estar com a alma enfraquecida, é estar desanimado a ponto de perder as esperanças. Tem muita gente, querido, que para no meio do caminho. Tem muita gente que para no meio da caminhada da fé. Tem muita gente que desiste, querido, no meio de algo importante. E nós precisamos aprender algo, querido, da parte de Deus nessa noite. Muitas vezes, algumas pessoas, ou até nós, em algumas circunstâncias, nós paramos, nós desistimos. Nós precisamos aprender a parar e a descansar, ao invés de desistir. Quando nós entendemos, querido, quando nós olhamos para a própria palavra, quando nós olhamos para a vida e para a pessoa do Senhor Jesus, nós aprendemos sobre isso. Quando nós voltamos, querido, à nossa natureza, não para as coisas dessa terra, não para as coisas desse mundo, quando nós voltamos à nossa natureza que já foi transformada, que já foi mudada para o lugar certo, para a pessoa certa, nós aprendemos a não desistir mais. Paramos, descansamos e prosseguimos. Amém? É isso que o autor de Hebreus, queridos, estava nos ensinando. Esse desmaiando, querido. Existem muitas razões, querido, para um desânimo. Existem muitas razões, às vezes, para exaustão. Mas o que o autor de Hebreus ele estava revelando, o que ele estava ensinando aqui, é que o princípio desse desânimo, o princípio dessa exaustão era o pecado. E o pecado entristece, querido. Ah, pastor, tem muita gente que está pecando aí deliberadamente. O pecado entristece. Se essa pessoa, querida, ela nasceu de novo, se essa pessoa ela teve um encontro verdadeiro com Cristo, o pecado entristece. Não tem jeito, querido. A pessoa pode fazer o que for, pode curtir a melhor balada possível quando ela deita a cabeça no travesseiro. O pecado traz tristeza, o pecado traz dor, o pecado traz culpa, traz angústia, traz medo. O pecado entristece, meus irmãos. Essa aqui é a grande verdade. Eu nunca conversei com ninguém, querido, que talvez por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor. E essa pessoa está feliz. Na sua grande maioria, todas elas é o mesmo discurso. Pastor, eu sei que eu preciso voltar. Eu sei que eu preciso voltar para os caminhos do Senhor, mas eu não consigo. E tem várias questões que aquela pessoa coloca. Mas uma coisa, querido, é certa. Todas as pessoas que um dia se afastaram do Senhor, elas estão tristes. Não existe ninguém feliz, querido. Pode até parecer uma capa de alegria. Pode até aparecer no Instagram, nas redes sociais, aquelas fotos lindas, nos lugares bonitos. Mas no coração daquela pessoa, ela está triste. Porque é isso que o pecado faz. O pecado entristece. Traz dor, traz angústia, traz medo e tantas outras coisas que nós conhecemos. Era sobre isso, meus irmãos, que o autor de Hebreus estava falando. Sobre essa tristeza gerada pelo pecado. Mas ele estava dando uma chave poderosa para nós combatermos e para nós vencermos todo dia a nossa carnalidade, querido. Tem gente que quando vem para Cristo, tem gente que encontra Jesus, acha que vai estar tudo resolvido. E não é assim, querido. A nossa carne é terrível, nós precisamos matar ela todos os dias. Eu não sei a sua, mas a minha é terrível. Quando nós achamos que ele está morto, do nada ressuscita de novo. E amanhã, pastor, matar ela de novo. E depois de amanhã, na quarta-feira, mata de novo. E na quinta-feira, está tudo certo. Mata de novo, querido. E na sexta-feira, mata de novo. Mas não é sextou? Não, matar de novo. E assim por diante, querido, todos os dias. Essa é uma luta diária, querido. Essa é uma luta que nós vamos
caminhar e nós vamos vencer todos os dias no nome de Jesus. Posso ouvir amém? Amém. Nós vamos vencer todos os dias, querido. A nossa vontade é terrível, meus irmãos. A nossa vontade muitas vezes não está inclinada para a vontade do Senhor. E cabe a nós, a mim e a você, pegar essa vontade e colocá-la no lugar certo. Inclinar essa vontade para as coisas do Senhor. Inclinar a nossa vontade, querido, para aquilo que é eterno. Pegar a nossa vontade, querido, que muitas vezes é de pegar no pescoço de alguém, chacoalhar e matar ela. E matar ela. Fazer a nossa natureza terrena e pecaminosa morrer todos os dias. Amém? Mas, querido, nem sempre nós nos entristecemos por causa de coisas ruins. Você já parou para pensar sobre isso? Muitas vezes nós nos entristecemos por coisas que não são ruins. Aqui no livro de Provérbios, tem algo muito interessante aqui no capítulo de número 13, verso de número 12. Lê comigo esse texto e nós vamos compartilhar um pouquinho sobre o que entristece o nosso coração e nem sempre é algo ruim. Provérbios 13, 12 diz assim: a esperança adiada, ela faz o coração ficar doente, mas o sonho realizado é a árvore da vida. A esperança adiada faz o coração adoecer. Muitas vezes nós colocamos, querida, a nossa esperança em algo. Muitas vezes nós colocamos a nossa expectativa em pessoas. E o que acontece? Nós nos frustramos. Nós nos frustramos. Poxa, pastor, mas nós não podemos colocar a nossa expectativa em ninguém. Não, não é isso. Mas todas as vezes, querido, que nós depositamos uma alta expectativa em alguém falho, nós vamos nos frustrar. Isso é certo, querido. Quando nós caminhamos nesse ambiente de igreja, querido, é certo que nós vamos nos frustrar uns com os outros. É certo que você vai se frustrar com o seu líder, é certo que você vai se frustrar com o seu pastor, com a sua pastora, isso é um fato. Mas quando nós colocamos, querido, essa expectativa no Senhor, quando essa expectativa que muitas vezes está na mão de pessoas, nós depositamos ela no lugar certo e na pessoa certa, nós não nos frustramos. Mas existe uma expectativa natural da vida, pastor. Existe uma expectativa natural que todos os anos, o povo brasileiro, querido, é um povo extraordinário. Talvez é um dos povos mais otimistas que tem. Não sei você, mas todo final de ano, todo 31 de dezembro, nós falamos, esse ano vai ser diferente. Esse ano vai ser melhor do que o ano passado. E aí começa um ano, e as lutas, e as vitórias e tal, aí chega no meio do ano, não aconteceu. E nós continuamos, nós perseveramos. Aí chega no final do outro ano, na virada do ano, esse ano vai. E aí, querido, talvez chegue a um certo ponto que nós nos frustramos. Por causa de algumas expectativas que nós mesmos geramos. Por isso que o autor de Provérbios aqui, ele diz que a esperança adiada, algo que nós esperamos, mas que foi se adiando, ela faz o nosso coração também adoecer. Ela faz o coração ficar doente, querido. Isso é uma realidade nas nossas vidas. Mas a Bíblia também, ela fala, querido, nos ensina, que não é só coisas ruins que entristecem o nosso coração. Nós podemos nos entristecer por coisas boas. Você sabia disso? Dá uma olhada comigo aqui em Gálatas, no capítulo 6, verso número 9. Gálatas 6, 9 é um texto bem conhecido da palavra de Deus. Olha que Paulo escrevendo à igreja da Galácia aqui, ele diz, portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Olha que rico, querido, aqui essas palavras de Paulo aqui. Não, portanto, não nos cansemos de fazer o bem.
Se a Bíblia está dizendo, querido, para nós não nos cansarmos de fazer o bem, é porque muitas vezes fazer o bem cansa. A Bíblia não diria, querido, que para nós não nos cansarmos de fazer o bem, se fazer o bem não fosse algo que nós pudéssemos nos cansar. E cansa. Cansa das coisas naturais da nossa vida, querido. Cansa às vezes de ajudar alguém e nós não temos nenhum retorno. Cansa muitas vezes numa situação comum do dia. Pega uma mulher, querido, uma mulher casada que tem filhos. A mulher, ela ajuda em casa, ela faz, na grande maioria, quase tudo em casa, ou tudo em casa. Ela cuida dos filhos, ela cuida do marido, e muitas vezes essa mulher ainda trabalha fora. E eu pergunto para as mulheres, isso cansa ou não? Só 2 mulheres dizem que cansa? Não cansa, não? Cansa, cara. Ah, mas não cansa. Ah, agora cansa, cara. Lógico que cansa. Mas não é uma coisa natural da vida, não é uma coisa boa, mas cansa. Por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas aqui, ele disse, não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos. Mas existe uma condição aqui, querido, no final desse verso número 9. Se não desistirmos. Todo aquele que desiste, querido, ele não obtém uma colheita total de tudo aquilo que Deus preparou. Todo aquele que para no meio do caminho pode obter até uma colheita parcial, mas não tem uma colheita total daquilo que Deus preparou. Por isso que Paulo está dizendo, não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo, na hora certa, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Amém? Até fazer o bem se cansa, coisas boas também se cansam. Existem alguns termômetros para isso, para o cansaço. Você já percebeu? Um dos principais para a gente ganhar tempo é a nossa vida de oração. Um dos principais termômetros, querido, que nós estamos cansados, muitas vezes sobrecarregados, é a nossa vida de oração. Não deveria ser assim, mas na sua grande maioria é assim. Quanto mais a fazeres, quanto mais coisas para fazer, muitas vezes nós separamos menos tempo para orar. E um dos principais termômetros que nós nos cansamos e sobrecarregamos é porque muitas vezes nós negligenciamos esse tempo de oração. Não precisa levantar a mão, querido, mas isso é comum de todo cristão. Não deveria ser assim. Nós deveríamos, quanto mais a fazeres, quanto mais coisas para fazer, separar mais tempo de oração. Mas pastor, mas eu chego no final do ano, eu chego no final do dia, eu estou só o pó, pastor. Tem muita gente, querido, que trabalha no comércio. Trabalha até 10, 11 horas da noite. Eu vivi isso, querido, na minha vida durante quase 8 anos. Meu Deus, querido, eu chegava em casa só o pó da rabiola. Saía cedo, 8 horas da manhã, estava na loja, saía da loja 11h30, meia-noite. Quando não dava nenhum problema, você saía às vezes mais de meia-noite da loja. Chegava no outro dia para trabalhar de novo, querido. Aí aquilo ali com 1 semana e 10 dias, o comércio aberto. Querido, quem já viveu isso, ou quem talvez esteja vivendo isso, é terrível, querido, não é algo. Aí você fala, pastor, você separava um montão de tempo para orar. Não parava nada, querido. Não tinha nem força para orar. Às vezes nem comia. Mas não é o correto, querido. Não é o certo. E um dos principais termômetros é o nosso tempo de oração. Existe uma frase que eu vi hoje, eu achei muito, muito, muito interessante, diz assim: quando mais precisamos orar, é quando menos tempo temos para fazer. Quanto mais nós precisamos orar, querido, é quanto menos tempo sobra. E não é uma sobra,
quanto tempo nós vamos administrar para orar. O nosso tempo de oração, querido, ele fala muito sobre o quanto nós estamos cansados. Porque todas as vezes que nós nos colocamos, querido, diante da presença do Senhor, todas as vezes que nós vamos ter um tempo de intimidade com o Senhor, nós saímos desse tempo renovados. Nós saímos desse tempo curados, transformados, querido. Mas muitas vezes nós negligenciamos isso. Muitas vezes, pelos inúmeros afazeres do nosso dia a dia, nós negligenciamos. Às vezes a vida devocional, às vezes a nossa vida de oração. E nós vamos nos cansando, o corpo vai dando sinal. Nós vamos envelhecendo mais rápido. Querido. O cansaço envelhece mais rápido. Mas o Senhor Jesus nos ensinou algo muito precioso, querido, sobre isso. Olha o que Lucas, capítulo de número 18, verso de número 1 diz. Aqui Jesus está ensinando uma parábola para os seus discípulos. Lucas 18, 1 diz assim: Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que deviam orar sempre e nunca desanimar. E aí depois Jesus vai discorrer sobre essa parábola aqui. Mas só o verso de número 1, queridos, já nos faz entender. Jesus estava falando para os seus discípulos, contando uma parábola, e que a intenção, ou a essência dessa parábola, era o dever de orar e nunca desanimar. E nunca desfalecer. O que nós precisamos entender, queridos, é que todas as vezes que nós nos colocamos diante do Senhor, todas as vezes que nós vamos para a presença dEle, todas as vezes que Mateus, lá, quando nós fechamos a porta do nosso quarto e falamos com o nosso Deus em secreto, nós estamos sendo transformados por Ele. Amém? Nós estamos sendo vivificados por Ele. Nós estamos sendo renovados, querido. A nossa força, o nosso ânimo, querido, está sendo renovado por Ele todos os dias. Amém? Todos os dias, pastor, eu estou cansado. Vai para o teu quarto, querido. Fecha a tua porta do teu quarto. E vai orar ao Senhor. E fala: Senhor, eu estou cansado, eu não aguento mais. Fala mesmo, querido. Fala, porque Deus conhece o nosso coração. Muitas vezes nós queremos fazer orações muito polidas, muito bonitas, mas Deus conhece, querido, o nosso coração. E às vezes o que é necessário é a gente fechar a porta do nosso quarto e ir para Deus, querido, e rasgar o nosso coração mesmo. E rasgar o verbo mesmo e falar: Deus, eu estou me sentindo assim, a minha vontade é essa, ou a minha vontade não é essa. Querido, Deus começa a transformar, Deus começa a mudar, o Espírito Santo de Deus convence, o Espírito Santo de Deus toca as nossas vidas, e todas as vezes nós saímos renovados desses momentos. É assim ou não é? É assim, querido. Todas as vezes que nós estamos em dúvida, todas as vezes que nós precisamos tomar algumas decisões, nós precisamos, querido, ir para esse lugar de descanso, ir para esse lugar onde nós vamos ouvir o Senhor. Isso não é algo natural, querido. Isso é algo sobrenatural. Isso não é algo, muitas vezes, difícil de se explicar. Você já tentou explicar para alguém algo que você orou e algo que Deus respondeu a sua oração? É estranho, né? Porque muitas vezes, querido, é algo inexplicável, nós não conseguimos explicar. Mas é algo muito bom, é algo maravilhoso da parte de Deus. Verso número 31 diz que aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças. Quem precisa ter as suas forças renovadas aqui nessa noite? Amém? Aqueles que confiam, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. O ato de confiar, querido, é esperar no Senhor. Ele renova as nossas forças e mais. Se fosse só isso, já estava ótimo, querido. Se o texto aqui, se o profeta Isaías só dissesse isso, aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças, já estaria ótimo. Mas ele continua na parte B do versículo. Ele continua, querido, com um plus.
com um extra para nós. Voam alto como as águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Os que esperam no Senhor voarão alto como as águias, caminharão e não se cansarão, não se fatigarão. As águias têm muitas características interessantes, querido, que nos ensinam muito. Não sei se você já percebeu isso, mas você já viu alguma águia voando baixo por aí? Eu não me lembro de nenhuma, nunca vi nenhuma águia voando baixo. As águias normalmente elas voam alto. E por que elas voam alto, pastor? Eu também nunca vi, querido, nenhuma águia bater nas suas asinhas um monte de vezes assim, quando ela voa. As imagens sempre que nós vemos, ou os vídeos que nós vemos, muitas vezes as águias estão com as suas asas abertas e muitas vezes elas estão planando no ar. É assim ou não é? Às vezes ela dá uma batidinha e na grande maioria das vezes ela está planando no ar. Por quê? Porque a águia ela usa, querido, muitas vezes a resistência. O tamanho das suas asas é muitas vezes até desproporcional ao tamanho do seu corpo. Mas ela sabe, querido, que ela não pode voar baixo. Ela precisa voar numa altura suficiente. Muitas vezes as águias voam acima das tempestades. É por isso que Isaías, querido, está nos ensinando sobre esperar e confiar no Senhor. Muitas vezes esperar e confiar no Senhor vai nos fazer sair, querido, desse lugar terreno que muitas vezes nós só vemos desgraça, nós só vemos coisas ruins. Muitas vezes, querido, esperar no Senhor vai nos levar aos lugares altos, acima das tempestades. Amém? Esperar no Senhor fala disso, querido. De voar alto acima das circunstâncias, acima das coisas ruins que a vida muitas vezes nos oferece. Outra característica também, querido, interessante da águia. A águia, querido, normalmente elas pegam essas correntes de ar numa altitude muito grande. E ela vem planando, querido, as suas asas. Ela usa toda a sua resistência, ela usa toda a força e a resistência do vento. Existem dois exemplos muito interessantes sobre resistência de vento. O primeiro é sobre os aviões. Eu não sou especialista em avião, conheço muito pouco. Mas o que o avião usa? Ele usa das suas asas e da resistência do vento para permanecer lá em cima. E é claro, do seu motor, da sua turbina, e ele permanece, a grande parte, lá em cima. Alguns, a gente sabe de alguns acidentes aéreos, mas são pouquíssimos em relação ao tanto de avião que voa no espaço aéreo brasileiro, enfim, no espaço aéreo mundial. E outro exemplo interessante sobre resistência do ar são os carros de corrida, os carros de Fórmula 1. É o oposto. Eles usam da resistência do ar, mas de uma maneira diferente. Não com asas, mas com aerofólios. Para quê? Para que aquela resistência não faça o carro levantar voo, porque é uma velocidade considerável. Então, os aerofólios, eles fazem o carro, literalmente, querido, assentar na pista. E correr muito pertinho da pista. Porque ali ele vai ter uma velocidade grande e ele não vai perder o controle daquele carro. Por que eu estou falando sobre isso com vocês? Se nós pegarmos a vida de Jó, Jó ele usou dessa mesma resistência. Jó ele usou desse mesmo princípio. Todo mundo conhece a história de Jó aqui, amém? Mas a reação de Jó e a reação da mulher de Jó foram duas reações totalmente diferentes. O que a mulher de Jó fez? Ela olhou para Jó e disse: amaldiçoa o seu Deus e morre. E o que Jó fez? Na mesma situação, ele olhou para aquela situação e ele declarou: meu Redentor vive. Amém? A mesma circunstância, queridos, a mesma situação ruim que Jó estava passando, a sua mulher também estava passando. E Jó talvez estava passando uma situação pior, porque as enfermidades não tinham acometido a mulher dele, tinham acometido a vida dele. Mas mesmo assim, querido, diante dessa situação, mesmo assim, diante dessa circunstância ruim, Jó declarou aqui no Jó 19:25, quanto a mim,
Eu sei que o meu Redentor vive, que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. Oh, querido, quais são as palavras que têm saído dos nossos lábios, querido, em meio às dificuldades da nossa vida? O que muitas vezes, querido, tem saído, querido, dos nossos lábios quando nós somos apertados, quando nós somos comprimidos pelas situações difíceis do dia a dia. Será que são palavras como a de Jó? Eu sei que o meu Redentor vive, que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. Eu quero convidar o pessoal do louvor aqui, querido. Eu já estou caminhando para o final. E eu quero ler mais um texto da palavra de Deus com você, querido. Esse texto, muito mais do que um texto, esse texto é um convite da parte do Senhor para nós. Você pode se colocar em pé em seu lugar? Esse texto é um convite, querido, do próprio Senhor Jesus para mim e para você nessa noite. Quantos creem aqui que essa noite é uma noite de renovo do Senhor, amém? Eu creio, querido, que essa noite é uma noite de renovo. Existe um convite, querido, da parte do Senhor para mim e para a sua vida, e esse convite está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11, no verso número 28 ao 30. Existe um convite da parte de Jesus para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. E esse convite diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a vossa alma. O meu jugo é fácil de carregar e o fardo que eu lhes dou. Esse é o convite, querido, de Jesus para nós nessa noite. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos nesse momento, querido.